Tá tranquilo. Fala, turma dos 1% Melhores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente está entrevistando aqui no podcast dos aprovados, os aprovados, Rafael e Raquel. Ainda rimou, né? E aí, aqui o Rafael ele foi aprovado para Na lista da Defensoria Pública do DF e e também para o cargo de IPF, agente administrativo, cargo ao qual a gente vai debater um pouquinho, passar muitas estratégias aqui também. E também a Raquel, que passou na Polícia Civil do Paraná e também na Polícia Civil do Distrito Federal. O que a gente quer trazer aqui, pessoal? Talvez esse podcast, por ser inédito, por a gente estar aqui entrevistando duas pessoas, pode ser que seja um pouquinho mais longo, mas vai ser recheado aqui de dicas e de muitas informações que vocês vão gostar bastante. Então não percam, assistam até o final, que a gente vai ter muitas dicas aqui valiosas. O podcast dos aprovados nada mais é do que pessoas comuns, como eu, como você, como a Raquel e como o Rafael, que passaram por dificuldades. O aprovado, ele não nasce sabendo. A gente sempre gosta de falar isso, né? Bom você não nasce, bom você sempre se torna e sempre se tornará. Então, aqui a gente está falando de pessoas com dúvidas, dores. Muitas das vezes o Rafael, antes de fazer a prova, ele estava com dúvidas se ia passar ou não, com muita dificuldade. Então, a gente vai debater todas essas estratégias que pessoas que foram aprovadas, de fato, estão com a mesma dificuldade que vocês e vão passar por esse processo. Beleza? Então, primeiro passando aqui a palavra para o Rafael. Rafael, conta um pouquinho da sua história de uma forma resumida aqui para a galera. então, galera, eu comecei a estudar aí para concurso. Eu atualmente tenho 33 anos, né? Comecei a estudar aí a média dos 19 anos, mais ou menos. Se liga, assim que eu terminei o ensino médio, aí eu demorei mais ou menos um ano ali para que começar. E sempre trabalhei, sempre conciliei trabalho com estudo, nunca tive o período integral, né? Algumas pessoas sempre tem essa dúvida, né, se é possível passar em alguma prova Trabalhando e sem estudando, trabalhando e né? estudando, mas é plenamente possível, basta você ser organizado. Às vezes você tem o dia inteiro disponível e você não consegue se organizar seu tempo, né? Então, eu acho que isso não vai impedir a pessoa de ser aprovada se trabalha ou não. E tive dificuldades também, sempre, todo mundo sempre tem, né? E para com diversas matérias, sempre tive, mas a gente sempre vai passando ali por cima das dificuldades e vencendo. E é isso. E, assim, a introdução é isso. Sempre trabalhei, estudei e, assim, acho que é plenamente possível essa Não, conciliação. bacana. O que o É. Rafael passou aqui para a gente, pessoal, é uma dúvida de muita gente. Por exemplo, Vitor, dá para estudar e passar em concurso? Trabalhar e passar em concurso? Obviamente que dá. Você consegue, todo mundo consegue. Essa questão de você ficar o tempo, o dia todo estudando, muitas das vezes você não consegue ficar esse tempo todo estudando, porque é aquela coisa, você vai ter que preencher o teu tempo. Muitas das vezes você vai preencher o seu tempo com várias distrações. Ao contrário de muitos de vocês, talvez de 90% de vocês, que tem uma rotina um pouco mais pesada e que tem 2 horas e que faz valer aquelas 2 horas. Ou seja, é possível, com certeza absoluta, sim, você passar em concurso público e também estar numa rotina ali de trabalho tranquilo. Beleza? Isso. Agora, passando aqui a palavra para a Raquel, conta um pouquinho da sua história, Raquel, do concurso. Bom, eu me formei na UNB em agronomia com uns 22 anos. E aí a minha cabeça era, eu vou terminar a faculdade e já vou emendar para o concurso de auditor do Ministério da Agricultura. Então foi isso que eu comecei a fazer. E aí foram saindo concursos para minha área, isso lá no final de 2017. E acabou que eu fiquei enrolada muito com o concurso da Nova Cap, que foi anulado umas 5 vezes. Aí eu falei, bom, não tá tendo muito futuro aqui, vou mudar a rota. Massa. E aí, em 2018, assim, né, acho que mais ou menos metade do ano, acho que foi quando saiu o edital do MPU, de técnico do MPU. Então, eu comecei a focar só para ele mesmo. Eu acho que ele eu fiquei por uns 2 pontos por aí. E foi logo assim, eu peguei pós-edital e eu ficava estudando dia e noite, porque já é o contrário da história do Rafael, que ele tinha que trabalhar e estudar. Eu tinha o benefício de me dedicar exclusivamente para o estudo. Só que é aquilo que você falou. Às vezes, a distração, você vai ter que lutar muito mais com essa questão da Ser distração. mais organizado. Muito Total. mais organizado. E a questão que muita gente acha que, se você só estuda, a questão é, você para tudo a sua vida. Então, às vezes, você quer comprar um negócio, você não tem condição, porque você não está trabalhando. Então, você para várias áreas da sua vida, porque você tem que se dedicar exclusivamente ao concurso. E acaba que a pressão
para você estar estudando, que você fica pensando, eu tenho o dia inteiro para estudar. Então, quando você para de estudar um pouco, você acaba se pressionando mais. Então, eu me pressionei muito com esse pós-edital do MPU. E aí eu vi final de 2018, acabou que não consegui essa aprovação e fui fazendo diversos concursos administrativos. E aí, quando virou para o ano de 2019, que aí eu decidi ir para a carreira policial. Aí, em 2019, eu comecei dedicação exclusiva para a carreira policial até conseguir a aprovação, tanto na Polícia Civil do Paraná e agora na PCDF, no cargo atual. Sensacional. Sensacional. Uma pergunta que eu faço para você também, essa questão de vocação, né? É legal falar. É. Você foi para a carreira policial pelas oportunidades e depois entrou e gostou da área? Ou você foi, não sei, alguma Hum. forma que você pensa que foi para a carreira policial? Porque assim, a carreira policial, na minha família a gente não tem referencial. Só meu avô, que ele foi PM do Rio, mas há 1000 anos atrás. Então, assim, como minha família é toda do Rio, a maioria da família tinha um preconceito com essa carreira policial, de que é perigoso, você vai entrar pra morrer, sabe? Então, eu nunca tinha me ligado na carreira policial, foi mais pela questão da oportunidade mesmo. Aí, o Rafa pegou e me passou os materiais, falou assim, ó, meu pai é da PCDF há muito tempo, é um cargo bom. Então, aí que eu virei a chave, né? Aí, eu falei, vou tentar esse concurso da PCDF. Só que aí demorou pra sair, né? Aí eu fui fazendo outros. Eu fiz que era agente penitenciário, né, do Goiás, eu também, Polícia Penal, é né? a Polícia Penal, Ela eu fez em caí em 2019. 2019. Ok. Aí eu fiquei acho que eram Dois 8 pontos, né? vagas, Foi um foi pouco. bem pouquinho também. Aí eu vi que era possível, né, porque até então eu achava que carreira policial era muito difícil, que só gênio passava. E eu falei, quando eu virei essa chavinha, assim, da Polícia Penal de Goiás, aí eu olhei, bom, se eu continuar estudando, melhorar, ver o que eu errei, pode ser que dê certo. Entendeu? Então, aí que mudou. E aí, assim, fiz do limão uma limonada. Acabou que começou com a carreira policial pela questão da oportunidade, número de vagas, só que hoje em dia é muito difícil me ver fora da carreira policial, porque eu acabei me apaixonando pela carreira, né? Massa, Muito sensacional. bom. Recentemente a gente entrevistou outra aprovada que passou pelo mesmo processo, né, pessoal? Ela foi para a carreira policial pela oportunidade, pelo número de vagas, oportunidade. É uma oportunidade muito boa. Mas o que é que a gente observa? A gente observa que tem muitas pessoas que vão pela oportunidade, mas depois se apaixonam depois pela área. Igual aconteceu com a Raquel, igual aconteceu com outros aprovados que a gente passou aqui no podcast dos aprovados. É muito comum isso. Então, tá aí para você, por exemplo, que é o do concurso administrativo, pensa nisso aí também. Igual, por exemplo, o Rafa, ele estava se preparando para o concurso de delegado, ou seja, era policial. O que que aconteceu? Eles são um casal, ela está na área policial, que ela queria a área administrativa, e ele queria a área policial, Não era defensoria. Tá na depende da e defensoria. também está continuando ali na parte um pouco mais administrativa também. Tá Então, vendo? pessoal, o mundo dá voltas. A gente tem que acreditar e também pensar sempre na oportunidade, logicamente, oportunidade, estabilidade, dinheiro. Com certeza. Ninguém quer ser quebrado, né? Ninguém quer ser quebrado. E passando também, pessoal, por essa outra parte aí dos estudos. Cara, você tem o dia todo para estudar? Desculpa, pode ser que dê um probleminha aí. Por quê? Porque você ficou ocioso. Como eu É. disse, se você tem 2 horas de meta, se você não fica focado nessas 2 horas de meta, você vai começar a incluir tempo ali que não é necessariamente tempo de produtividade, é de ocupação com distração. Então você vai para o WhatsApp, é muito difícil. Tem muita gente que fala assim: ah, Vitor, eu tenho 2 horas porque eu trabalho o dia todo. Cara, você foca nessas 2 horas. E para o pessoal que tem o dia todo, ele tem que preencher aquele tempo todo. E ali, às vezes, ele não consegue estudar as horas líquidas. Talvez a pessoa que trabalha tenha mais horas líquidas de produtividade a mais, né? Então, bacana isso. Uma coisa que eu quero passar, pessoal, aqui para vocês também, tanto o Rafa quanto a Raquel, eles utilizaram praticamente o mesmo método. Não são alunos nossos aqui da mentoria, mas ajudaram também aqui a mentoria e eles têm basicamente o mesmo método, que é a questão de revisão, que é a questão de ter um trato diferente com as matérias mais básicas e de um trato diferente com as matérias de direito. Então, aqui eu vou perguntar para eles quais foram. Vou elencar, porque em números fica melhor. Tanto para você quanto para você. Primeiro, Rafa. Quais foram ali as 3 maiores dificuldades, tanto de estratégia que você teve nos estudos e que você conseguiu desvencilhar? Assim, de questão de conteúdo. Eu sempre tive dificuldade com matérias que não seja de jurídica, sempre por as maiores dificuldades, português, raciocínio lógico, é de todo mundo, né? Todo mundo tem dificuldade com, a maioria das pessoas, pelo menos, tem dificuldade com essas matérias. É português, raciocínio lógico,
A AFO não cai agora no edital, né, da PF, né? Isso, Mas assim, sempre foram matérias que foram os desafios na minha época para passar para a área administrativa, né? isso. E redação, no começo eu tinha um pouco de receio também, mas acabou que na época no meu edital não teve, né? Então, assim, eu sei que o pessoal agora tá apreensivo, mas assim, é prática também. Prática. Uhum. É praticar, não tem. Se a pessoa não. Assim, hoje em dia eu trabalho escrevendo o dia inteiro, né? Então, eu vou fazer prova discursiva. hum, Quando você pratica todo dia, o negócio já flui. Você não fica ali caçando palavra ali, Trabalho. não fica travado. Agora, você não pratica, que aí vai travar, não tem jeito, né? Então, Total. redação, na minha opinião, é prática, é treino. A Uhum. pessoa tem muita dificuldade, faz uma redação todo dia, responde uma discursiva todo dia, que com certeza Total. vai fluir. E aí, português foi uma das dificuldades também, que para eu resolver no Sebrasp, eu tive que fazer uma prova por dia, praticamente, ali perto da prova, ali faltando 30, 40 dias, eu estava fazendo uma prova por dia de português, resolvendo do Sebrasp, né, da Banca Sebrasp, né. E a AF também foi a matéria que eu foi o diferencial na época para passar, né? Agora, fiquei sabendo que não tem essa matéria, né, no edital, mas foi a matéria que era uma dificuldade de todo mundo na época e veio com muitas questões, né? E foi o diferencial, assim, para eu conseguir a aprovação de administrativo na PF. Foi a AF, com certeza. Português eu consegui fazer ali acertar ali, não gabaritei, mas também não fui mal. Agora, a AF, como eu mandei muito bem, subiu a nota de porte, não, subiu bem minha nota e consegui passar bem acima do porte, né? Não, bacana. O que o Rafa falou, pessoal, em relação, achei legal, é em relação a duas coisas, né? Primeiro, em relação ao português. Qual a estratégia que o Rafa fazia e que é basicamente uma estratégia que a gente passa para vocês? É a estratégia de fazer provas, né? Por quê? Se você pega, por exemplo, o que concurso e vai filtrar português, você vai se deparar com muitas questões. E cada questão você vai ter que ler um texto enorme daquela questão. O que o Rafa faz e o que basicamente todos os aprovados fazem em português? Eles baixam lá no que concurso a prova de português. Ou seja, está fazendo banca da banca CESP, digamos que sejam 20 questões da banca CESP Isso. do último concurso, nem não pode ser nem do último concurso que fica muito defasado. Pega lá a filtra de 2023 para cá. Você vai ver alguns concursos administrativos. O que você vai fazer? Você vai entrar no certo e errado daqueles concursos administrativos, vai pegar somente aquelas 20 questões. Às vezes o concurso tem 80, 120 questões, você vai pegar somente aquelas 20 questões de português, vai realmente imprimir e vai fazer. Por quê? Porque aqui você vai conseguir entender mais sobre determinado tipo de assunto, né, Isso, Rafa? isso, E isso. essa situação, pô, Vitor, fiquei emperrado em alguma matéria, como por exemplo o crase, assunto, como por exemplo o crase. Aí realmente você vai, por exemplo, no YouTube ou num material mais denso para começar a entender mais aquela matéria. Mas é de fundamental importância isso. Você me disse também sobre as matérias mais difíceis. Outra coisa que eu acho bacana, pessoal, que ele falou aqui, e que vocês têm que colocar na sua mente, que é o quê? A questão das matérias mais complicadas. São essas matérias que vão fazer você entrar. São essas matérias que vão fazer você ser primeira turma e segunda turma. Eu, por exemplo, fui primeira turma do meu concurso. A Vitória foi segunda turma do meu concurso. Sabe quando é que a Vitória foi entrar? Depois que eu entrei? 2 anos depois. Raquel foi primeira turma também da Uhum. PCDF. A galera tá batendo aí para entrar mais 600, né? Tá. É, Aí tem que estar em guerra política. Aí tem que estar no beabá. Cara, entre com foco total naquilo que você é ruim mesmo. Não adianta, todo mundo vai ser bom em direito. é. Então, você tem que pegar aquela matéria que todo mundo é encasquetado e tem que ser bom nela. Essa é a mentalidade de um vencedor. E é isso que o Rafa fez e é isso que a maioria dos aprovados fazem também. Bacana, Rafa. Agora sobre. Quer mais Não, não, debater mais alguma coisa? não, era isso. Agora sobre essas três maiores dificuldades que você acha que teria para você, Das Raquel. matérias em si, né? Pode ser matérias, pode ser outra coisa também. Uhum. E não precisa ser relacionado também às matérias. Pode ser tipo estratégia de estudo, etc. Ah, tá. Em relação às matérias, a que eu tinha, por mais que eu seja de exatas, né, eu penei também com a parte de matemática, raciocínio lógico, porque até você entender um todo que está acontecendo, às vezes você fica agarrado num detalhezinho ali que ele não é tão relevante para o ponto final da sua prova. Quando você olha a prova completa, então às vezes eu ficava muito tempo agarrada em, eu estava conversando sobre probabilidade, probabilidade.
tinha questões que simplesmente eu tinha muita dificuldade. Só que quando você olhava a prova em si, representava, sei lá, 20% da prova. E aí eu desperdia tempo de ficar estudando os outros 80% porque eu estava encasquetada com uma coisinha pequena. Então eu tinha. Então essa minha dificuldade eu partia para todas as outras disciplinas. Português, até assim, já entrando na área da PCDF, contabilidade, estatística, eu sempre tinha muito esse problema de encrencar com alguma coisa que eu tinha dificuldade. Síndrome do perfeccionismo, né? Síndrome do perfeccionismo. Então eu tinha muito esse problema de, meu Deus, eu tenho que ser perfeita em tudo, sabe? Só que às vezes aquilo que você sabe já está sendo suficiente, você já está abrangendo a maior parte do conteúdo ali que vai te fazer passar, sabe? Eu Então, tenho até um pensamento, assim, da maioria das provas que eu analiso, assim, até que eu faço, é que, assim, 80% da prova, ela vem com questões médias e fáceis, né? E os 20% da prova vai ser as questões ali Geral, em vai geral, que todo mundo vai é, errar. E você tem que pegar isso em cada matéria, você tem que pensar, eu penso assim também, sei lá, a matéria tem, sei lá, raciocínio lógico, português. Você não pode, assim, você tem que garantir os acertos nas questões médias e fáceis. São as questões ali que total. acessíveis ali. Agora a questão ali que tá, velho, fora da curva, essa não vai ser necessária para você ser aprovado. Se você for acertar, com certeza vai te botar muito mais em cima. Aí você vai ser, se você acertar aí, sei lá, de cada matéria aí, essas questões difíceis, provavelmente você vai estar nas cabeças do concurso, mas para você estar aprovado ali, tá no bolo, você mandando bem ali de cada matéria você pega ali, você garantindo as fáceis e as médias, né? E se você fazendo um filtro fazendo filtro de questões mesmo, ver ali as questões que está errando, fazendo essa análise. Se você está errando questão fácil, aí você tem que, eu acho que aí tem que ver o motivo de estar errando essas questões fáceis. Que às vezes, quando eu falo questão fácil, é assim, a questão que você mata ali com letra de lei, às vezes, sabe? A questão Sim. ali que é decoreba ali, que às vezes você quer alguma coisa ali. Que é o que acontece com todo mundo. Às vezes, assim, eu mesmo, sei lá, você pode estar um dia que você esqueceu uma informação ali que Total. só que é uma informação cara, que você não pode errar na prova no dia, né? Se você errar, você vai perder muita posição. Então, assim, principalmente em matéria de direito, essas questões assim, ó, fáceis e médias, não pode errar. Porque são matérias que todo mundo vai acertar muita questão, né? A maioria das pessoas aí, pelo menos os concursos de carreira policial, então da área administrativa, a maioria dos concurseiros vão acertar essas questões de direito. Grande, assim, vamos dizer que talvez 90% das questões as pessoas estão acertando aí nas uhum, provas do Sebrasp, né? No FGV é outra coisa, mas o Sebrasp acho que 90% das pessoas estão acertando. Bacana. Bacana. E eu acho que é isso que a pessoa tem que pensar também. Não ficar também muito preocupado com as questões ali. Cara, eu pego nas minhas questões assim, jurídicas mesmo, às vezes questões assim, que vem com as teorias nada a ver, que nunca cai, entendeu? Não, você focar em uma é. coisa que, cara, muito fora. Você não, foca o que cai, o feijão com arroz. Esse aí que tem que ser bom, E tem que né? entender que a banca também vai colocar a questão impossível, que é Ela, para você gastar você tempo. gasta Aí já tempo, entra estratégia de prova, assim, que você vai é ficar gastando estratégia. tempo com uma questão que você tá, enquanto você está tentando resolver ela, vai ter mais umas 10 É, de direito que você poderia resolver assim, com letra da é. lei. Então tem a Exatamente. questão das próprias estratégias. Exatamente. Então tem que saber fazer Pessoal, prova. o que eles estão fazendo aqui é essa questão de estratégia de prova. É muito importante você ter estratégia de prova. E por isso que a gente sempre, não é uma regra, não é uma lei, mas é muito importante que vocês façam simulados. Porque no simulado é onde você vai ter essa estratégia de prova. E você tem que ver até o simulado que você vai fazer. Por quê? Porque uma prova vai ser exatamente isso que o Rafa disse. 80% médias e fáceis e 20% que talvez você não vai ficar. E como a própria Raquel disse, às vezes você vai ficar encasquetado, Uhum. esse termo ficou aqui nesse Aham. podcast, mas você vai ficar encasquetado É, com uma questão na sua prova, você tá maluco, na síndrome de perfeccionismo de acertar aquela. Calma, vai para é, lá. Uhum. Igual a gente conversou anteriormente sobre a estratégia de resolução de questões de estatística, de provas Uhum. de estatística. E a Raquel, ela disse para mim, ela falou assim, Vitor, eu não fico muito bitolado em estatística. Por quê? Porque eu tenho que estudar estatística, eu tenho que dar uma evoluída em estatística, e eu sei que eu vou errar muita questão em estatística. Você já entra perdendo. Em Já é- estatística, você já tem que saber, você vai entrar para perder ali. tem Não muita, adianta. tem muita gente, pessoal. A gente tem uma aluna agora na turma da PF, a Mábila. Beijo, Mábila. A Mábila é de exatas. E a Mábila erra para um.
Caralho, questões de estatística, de exatas, da área de exatas. Aí vem o iniciante, acabou de entrar, entrou ontem, o que que ele faz? Vitor, tô errando tudo em estatística. Normal. A regra é você errar mesmo. Como disse Winston Churchill, né, que ele fala que sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então, talvez seria esse dilema, essas matérias mais complicadas, ter paciência, Tem que ter deixar a paciência. paciência, saber que vai errar, entrar já sabendo disso e depois ir melhorando com o tempo. Você tem que ter humildade para saber que você não vai ser 100% ali. Então, em estatística especificamente, tem a parte de realmente você resolver as contas que eles dão ali e tem a parte da teoria, entendeu? Então, o que que eu fiz para PCDF, que já na PF eu não... Eu abri ali e deixei em branco, nem me desgastei. Por isso que eu reprovei. Mas, mentira. Mas aí o que que acontece? Ali na parte de estatística você tem a parte de resolução das questões, das contas que eles dão e tem a parte da teoria. O que que é mais fácil, você decorar uma teoria ou você ficar tentando resolver uma questão de uma página inteira que vai gastar 15, 20 minutos para você? É mais fácil focar na teoria que é assim, básico. Então você tem que focar no básico ali e não perder tempo. Top demais, Porque pessoal. é desgastante fazer Talvez resolver seria a questão. mesma coisa da estratégia que eu utilizei na minha prova da PMDF, por exemplo. Uhum. Você dá um confere aqui se é mais ou menos isso. Aham. Que é a parte de raciocínio lógico matemático, pessoal. Como eu disse, eu acertei 95% da minha prova. Em raciocínio lógico matemático, eu acertei uma questão no chute e eu acertei outra questão sabendo. Por quê? A raciocínio lógico matemático na minha prova veio a parte de lógica proposicional, tabela verdade, veio probabilidade, princípios de contagem e a parte matemática. Matemática, álgebra, Uhum. equação de segundo grau. Essa parte matemática eu nem vi. Eu errei. Tanto faz. Mas, cara, de 10 questões de raciocínio lógico, normalmente cai menos. De 10, eu acerto 3 que normalmente todo mundo acerta e dá para acertar. Ou e parar de ficar bitolando com essas 7. Eu prefiro pegar só 30%. É a mesma coisa, a mesma É. estratégia. Se você é muito ruim em alguma matéria, verifique essa matéria, veja se Uhum. está caindo na mesma situação, por exemplo, da Raquel. A Raquel conseguiu aprovação no concurso dela. Uhum. Ela acertou todas as questões de estatística? Não Provavelmente mesmo, não. não. Mas ela foi e pegou as questões de teoria, com certeza acertou. Uhum. Então, é aquela questão de estratégia, pessoal. A gente precisa ser estratégico, 100% estratégico. Como eu disse anteriormente também, no primeiro ciclo nosso que a gente apresenta, você passa mais rápido, porque eu não quero que você fique bitolado em uma improbabilidade, porque talvez probabilidade nem seja tão importante para a tua prova, entendeu? Então, contabilidade, estatística, matemática, raciocínio lógico, a parte de português a gente já deu esse ponto em português, mas essas matérias têm que ser feitas dessa forma. Saiba, tenha humildade de você errar, saber que você vai errar e ter uma estratégia. Talvez você não vá acertar e tá tudo bem. Eu quero que você esteja 30% ali dessas questões dessa matéria. Estatisticamente falando, basicamente quase todos os concursos policiais, com 75% de acerto na sua prova, você está dentro. Dentro. Às vezes, se brincar, você está na primeira turma. Uhum. Entendeu? Com 75% da prova. Então, para de ficar encasquetado e com uma matéria lá específica. Vamos atrás do que você precisa ser bom. Eu falei anteriormente com uma aluna da PC Tocantins. Ela falou para mim também que não estava caindo no cronograma dela raciocínio lógico matemática. Não caiu na última prova. Aí eu falei assim: para que você está querendo gastar tempo e energia com essa matéria se na sua prova, no último concurso, 70% foi direito? Ou seja, se você só focar em 70% do direito, você foi aprovado sem passar, sem nem tocar em informática, sem nem tocar em raciocínio, sem nem tocar Uhum. no português. Porque 70% da prova dela é direito. Então, pessoal, estratégia sempre. Sempre. Eu acho que a gente passou por essa. Tem mais algum ponto sobre uma dificuldade? Pode ser de estratégia de estudo também. Vitor, tive dificuldade de revisão, tive Uhum. dificuldade em saber como fazer um resumo, ou nem utilizei resumo. Tem mais algum ponto aí que você gostaria de destacar, Raquel? No início, o que que eu fazia, assim, quando eu comecei a estudar? Pegava um cursinho online, tinha 300 mil videoaulas, eu queria acertar, assistir tudo, ou então ler todo o PDF, achando que como se fosse escola, estudo de escola, sabe? Quanto mais você lê, mais você vai saber, não dá tanta importância para as questões, e também
deixar um pouco a questão da revisão de lado. Entendeu? E quando eu ia revisar, eu fazia o meu resumo, um resumo também quilométrico, e aí Resumia mais que o professor. eu tinha que entender também. Tava assim, não tava sem condições, né? Eu falei, cara, eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Então, depois, o que que eu comecei a fazer? Eu dividia a matéria, então, português, eu não pegava português como um todo, eu dividia, hoje eu vou estudar crase, colocação pronominal e isso. Então, eu pegava, eu lia meu resumo só sobre aquilo ali especificamente, aí no outro dia eu fazia questão só sobre esse tema, e eu ia vendo o quanto que eu tava melhorando ou piorando ali, ou então, para eu conseguir enxergar o meu ponto fraco. Então, o estudo para concurso ele não pode ser algo muito genérico, assim, sabe? Você pegar uma matéria em geral e você achar que só porque você está lendo, você está aprendendo. Só que não, tem que ser um estudo mais específico, com os resumos mais específicos, tudo bem direcionado, porque isso que vai fazer a diferença ali. Sensacional. O que eu acho que hoje, um problema que eu acho que hoje a gente tem, que as pessoas têm hoje, principalmente que a gente não tinha tanto isso em 2013, 14 ali, é o excesso de informação, né? Você abre um desses, qualquer desses sites aí de cursinho, que eles disponibilizam essas vitalícias aí, eles te dão muito conteúdo, só que se a pessoa não Não, tiver uma estratégia ali, ela vai surtar, que é tanta coisa, muito tanto informação. material, tanta aula para ela assistir, né? Então, assim, é muito bom que a pessoa tenha acesso à informação, só que se ela não souber filtrar, ela vai perder muito tempo. E vai estudar coisas, às vezes, até desnecessárias também, né? Cara, você Para pegou prova um top específica, né? demais. Cara, o Rafa pegou num ponto muito top, que é a estratégia que a gente passa para vocês. O que é que a gente passa para vocês? Pelo amor de Deus, se você não estiver fazendo isso, faça. Estratégia, Gran Curso, são bons materiais, excelentes materiais. Não são à toa que a maioria dos aprovados passam por esses materiais. Só que esses materiais, infelizmente, são prolixos. Eles não são enxutos. Esse mesmo material está fazendo você ser aprovado em carreira bancária, fiscal, jurídica, magistrado, delegado, tudo. Então, o que acontece, pessoal? Como o Rafa disse, hoje, qual é a maior dificuldade, talvez nessa era moderna de concurso? A escolha, porque você tem muita coisa para escolher. E como eu disse, eu gosto muito desse termo, Ah, tá, Rafa? ah, Talvez vocês até podem concordar comigo, sim, sim. mas eu sou cristão. Eu sou cristão e acredito em Deus. E para mim, o meu maior mestre é Jesus Cristo. O que Jesus Cristo falou no Novo Testamento? A água parou, irmão. A água parou. Ou seja, às vezes tem alguma coisa diferente no Velho Testamento, às vezes tem um outro, você é de outra religião e tal. Cara, para mim, você tem que seguir apenas uma religião, um método, um mentor. Por quê? Se eu estou passando a minha metodologia para vocês, mas fulano de tal está passando outra metodologia, se você ver as duas, você não vai para lugar nenhum. Mas se você firmar na minha, fazer o que eu quero que você faça, você vai dar certo. Por quê? Porque você teve só um mentor. Você não ficou prolixo em várias coisas. Ah, é material. Aí é mapas da Lulu, é o resumos MSP, é o legislação facilitada, Memorex. Memorex. O que mais? Pode falar aí, pessoal. Tudo. Isso vai dando ansiedade na pessoa, né? Vai A pessoa matando. vai Vai ficando virar perdida, funda, material e vai virar uma estuda. acumuladora de material. E o que eu falo para vocês, pessoal? Pelo menos nessa primeira passada. Resumos MSP, questões e letra de lei seca. Acabou. Para concursos de direito, isso. Para concursos, para matérias um pouco mais específicas. Aí realmente você vai ter que ir um pouquinho mais na videoaula. E tem que ser autodidata. Às vezes você vai pegar, por exemplo, tem que ser autodidata ou não tem que ter? Tem, total. Tem que ser autodidata. Às vezes você vai pegar o seu concurso, o seu material ali do grande, do estratégia, o professor tem uma didática horrível. E você vai pegar um material do YouTube que o professor tem uma didática sensacional. Por isso que nos próprios links das matérias, a gente coloca os melhores professores que eu acho que são excelentes. Por exemplo, contabilidade. A maioria dos nossos alunos gostam da didática do professor William Notário. Todo mundo gosta basicamente dele. O William Notário é bacana. Olha, Muito estudou bom. por ele. Português. Adriana Figueiredo. Muita gente gosta da Adriana Figueiredo e da didática dela. Professor Noslen também, bem do básico. Ou seja, a gente prepara vocês para aquilo que tem a melhor didática. E não necessariamente vai ter no seu cursinho do Grande Estratégia. Por quê? Porque você tem que ser autodidata. Não estou conseguindo melhorar aqui, vou ver o que eu posso fazer, vou ver o que eu posso desenrolar. E outra coisa, não travar. Se tem resumos da matéria ali que você tem, vai naquele resumo, acabou. Faz a primeira passada sempre nesse resumo. Aí na segunda passada, caso haja necessidade, por exemplo, o Rafa e a Raquel, eles gostam disso.
a régua deles é um pouquinho maior. Eu gosto sempre de falar 70% no início, depois você aumenta a Uhum. porcentagem. A Raquel disse para a gente aqui anteriormente que é 80% para ela. É a régua dela. Se não for 80%, ela não passa para o próximo. Mas Uhum. também ela não fica encasquetada, ela não tem a síndrome do perfeccionismo. Sabe que vai errar e vai ter que evoluir, né? Basicamente isso. É. Então, eu vou até pegar aqui uma cola, geralmente eu coloco o tablet, a Vitória levou, né? Me ajudando sempre nas gravações, né? Então, eu estou aqui com algumas perguntas, agora mais para a PF administrativa, né? Opa. Quando você decidiu que ia fazer o concurso da peça de administrativo? Cara, eu decidi meados ali, né? Assim meados ali de 2013, ali, quando tava a notícia que ia sair o concurso, né, já tinha uma autorização. E na época havia uma onda de concurso de tribunais, né, que eu tava fazendo, de ministérios também. Aí saiu a notícia, vai sair PF administrativo, as matérias já batiam com o que eu já venho estudando, né? E foi quando eu decidi, assim, não tinha a princípio assim, era o objetivo maior, era esse naquele momento. Foi a oportunidade que apareceu, eu falei, cara, eu sempre pensei, o que apareceu eu vou fazer, até vou fazer na escadinha, né? Essa é a oportunidade que apareceu agora, eu já estava no IFB, já era servidor. E IFB foi um concurso muito bom para mim de entrada, porque na época ele veio com um custo muito pouco inscrito na época, sabe? E não, a galera não teve muita atenção, então assim, eu com pouco tempo de estudo conseguia, assim, relativamente pouco tempo, vou dizer de 6 a 8 meses ali, eu acho que eu já estava aprovado no IFB Nossa, e já era um salário assim, que na época bacana. já me atendia, Quantos anos? já me dava, eu Quantos anos? tinha 20 Nossa. anos, 20 anos na época. 21. 21? 21. Não, Ó, eita, Maria, brigando Ah, aqui. não, quando você começou a não, estudar, mas quando você não, assumiu mas quando eu que... fiz a prova do IFB eu tinha 20, né? Foi em Não, então 2012 você... ela. É, porque a prova foi em 2012, eu tinha É, 20. que a posse foi É, porque a posse foi um 2013, pouquinho né? depois ainda, aí após 2012 eu já tinha 21. E aí, beleza, aí eu assim. Aconteceu comigo também. Eu fiz a É, prova com 20 anos e hum. eu tomei posse com 21 na Polícia Ah, Militar. não, pois é, foi mais ou menos isso. Bacana. Aí eu peguei isso como oportunidade, né? E assim, eu não tinha nível superior ainda na época, comecei a fazer a faculdade e tal. E assim, foi mais ou menos ali no primeiro semestre de 2014 que foi a prova, né? Então, foi quando eu decidi fazer. Assim, não vim estudar a longo prazo especificamente, né? Mas como as matérias já batiam com todos os concursos administrativos que tinha na época, era pouco, a única diferença é que tinha legislação específica, e, assim, Massa. deu para conciliar. Uma pergunta que eu quero fazer, Rafa, eu Ah, acho que todo mundo também quer fazer essa pergunta, é sobre, cara, se você fosse fazer essa prova de agora, que saiu ah, o edital, você faria alguma estratégia diferente? Por exemplo, até às vezes em redação com uma novidade. hum. Você teria uma estratégia que talvez fosse, Vitor, eu faria dessa forma. E, Cara, assim, o que eu sempre fiz em todas as provas, eu faria exatamente para mas, essa. Não manda vai, eu bala. acho que o estudo, ele não, assim, apesar de passar os anos, só que assim, a base, o feijão com arroz é mais ou menos o mesmo. É matéria jurídica, lei seca e questão, não ficar muito ali querendo aprofundar em material muito longo. Resumo, lei seca. Se você, ó, assim, assim, se eu já sei a matéria, lei seca. Lei seca é questão. Se você realmente não tem noção, aí pega um resumo ali explicadinho, mas um resumo mesmo, não é um material grande, um resumo da matéria. Massa. Um material que te dê uma introdução, um pouco de doutrina ali, só para você entender. Pra você não ler a lei seca sem entender. E, assim, isso para matéria jurídica, português, prática, muita questão, principalmente Sebrasco, que eu acho que precisa de muita prática. Assim, como eu fiz na época, eu fiz uma prova por dia, né, até o dia da prova de português. E, deixa eu ver, e para redação prática também, não tem outra forma de treinar discursiva, pegar provas anteriores aí de discursivo e treinar os temas, né, ver como é atualidades agora, né, Isso. para discursivo. Atualidades. Atualidades, assim, não tem também, assim, aquele negócio, pode ser qualquer coisa, né? Atualidade Total. É. não adianta a pessoa ficar naquela neura também, que pode ser qualquer coisa. Então, você não controla o que vai cair, mas pega os temas que estão em alta e que estão sendo discutidos aí, às vezes que pode ser considerada atualidade, às vezes uma discussão que está tendo no Congresso, um projeto de lei,
alguma decisão do Supremo muito importante, que Uhum. seja de âmbito geral, nada assim juridicamente Prisão do preciso. Bolsonaro. Olha, É, vai cair. é, Prisão do é. Bolsonaro. Não, Assim, bacana. temas gerais, temas de mundo, acho que é É, importante, né? mas Guerra, assim, né? Guerras, é a gente guerra. está em guerra da Ucrânia, talvez é importante dar uma lida aí, entender um pouco esse Você conflito, acha que né? talvez não Meio cairia ambiente. algo em relação, por exemplo, à carreira da Polícia Federal, por exemplo, Alguma função. de alguma função? Ó, assim, eu vou te falar que você Talvez pode, não. então, não ficar No nessa neura, porque administrativo, né? assim, Não é um tipo de é, policial. assim, Não vai ser Policial. cair. assim, Policial tem muito disso, que é Uhum. a é, policial. Aí vai cair o inquérito policial, cai algo relacionado a cair. não, como o tema veio atualidades, eu não me preocuparia com isso, não, porque acho que quando o examinador fala que é atualidades, é É tema de genérico. mundo, é tema genérico, então assim, não, É só, tipo é, assim, treinar isso, e ler. Ler é, bastante. Que aí na É, leitura você desenvolve bacana o isso. seu texto, né? Você Talvez, coloca ele de acordo com... talvez uhum. um tema que eu leria que tem um pouco a ver com a PF seria imigração, só isso. Total. Senão eu não fugiria muito disso, não pegaria nada com armas aí, Total. com nada assim que passe disso. Imigração tem um importante para a PF, né? Provavelmente muita administrativa vai atuar com isso. Bacana. E Isso que eu queria não, perguntar. Tem muita... A parte de atuação, nada disso. tem muito disso aí, por exemplo, com a parte de Sim, imigração. tem muito. Olha, bacana, pessoal. Isso é Ó, uma informação muito legal. muitos administrativos eles vão ser lotados muitas vezes em aeroporto, né? Vão trabalhar em delegacia de imigração, expedindo passaporte, Legal. Caramba, isso. tem a parte de controle de químicos também, que é interessante, controle de armas, vai muito administrativo também. Essa parte administrativa da PF, né? Que a PF ela tem as funções administrativas de controle de armas, né, imigração e químicos, né? Tem Esse- estatuto do estrangeiro. isso. Tem essa parte muito administrativa vai atuar com essa área, né? Muito bacana. Quer falar E da parte boa das missões? as missões também é muito legal também. Ó, As É boa, dá missões pra juntar um dinheirinho, dá, né? então, além do salário, a pessoa tem a oportunidade de fazer missões em outros estados, top, né? pessoal. Vamos lá, olha só. Você não vai receber só seu salário, que eu sempre falo. O Isso. salário, por exemplo, do administrativo da PF é um salário de nível superior. Uhum. Não é de nível Tá muito médio. bom. É um salário de quase R$ 8.000. Cara, você ganhar R$ 8.000. Nível Você que médio. acabou de sair do ensino médio, você tem 17 anos, merda. Você tem ensino médio. Você pode ganhar R$ 8.000, miserável. Ainda fazer missões estrangeiras, É. do estrangeiro e ganhar mais dinheiro Ó, ainda. Vai inclusive, virar, vai virar polícia por quê? Vai ter isso aqui pra quê, pô? Eu tô pegando Isso aí aqui. deixa pra enfeitar aí. Vai ter isso aqui pra quê? Você vai ser milionário, pô. não, inclusive eu falo para a Raquel que um dos meus arrependimentos na Polícia Federal foi não ter feito missões, né? Porque eu tive muita oportunidade, sempre ficava Sério? sério. Meus colegas todos pagaram aí, ó, Das Olimpíadas do Rio, Copa né? do Mundo, Olimpíadas, pessoal, ó, teve gente que Essa parte é legal, pessoal. teve gente na Olimpíada, cara, assim, sem sacanagem, ganhou mais de 30 e 40 mil reais em missão. A gente é administrativo. A gente Administrativo. é administrativo, você acabou de sair do ensino médio, nível médio, vai ganhar mais do que o policial, ganhando dá um até do que Tá a nossa vendo? queridíssima aqui, Haja vontade pra PCDF, fazer. que vai ser PF, vai equiparar também com a PF, vai Amém. ter mais que todo mundo. Você é foda. Não, mas é de verdade, porque assim, a gente sai da faculdade, seu engenheiro, até para médico, hoje em dia tá difícil. Você chegar lá, sair da faculdade ganhando já um salário de R$ 3.000, você tem que agradecer a Deus. Porque tá tendo, aí você sair do ensino médio já ganhando um salário desse. Outro benefício legal também que eu estava comentando com ela que na PF a maioria dos administrativos trabalham de home office agora, né, atualmente. Falei. Então eles têm um regime, eles às vezes têm que ver uma vez por semana no local físico, mas muita gente às vezes trabalha de home office também, né? Quando eu estava lá, eu estava de Tá arrependido não de ter mudado de E tinha academia lá na Tinha PF, academia tem também. academia dentro da PF, aquela sede do lado ambiente do top também? Ambiente bom também. Ambiente muito legal. Ambiente Isso é bom, viu, pessoal? É foda, por exemplo, na minha área, a questão do ambiente é complicada. Toda área que é meio hierarquizada, mesmo que não seja, por exemplo, a Raquel sabe disso. A Raquel é policial civil e eu sou policial militar. Para mim é mais pesado ainda, porque existe a hierarquia. Mesmo na polícia tem hierarquia. Tem. Então você é meio que subordinado. E essa parte subordinada, às vezes, deixa o ambiente um pouquinho mais Muito complicado. pesado. E a parte administrativa não. Não, é muito tranquilo, Todo né? mundo ali, É né? igual, né? Assim,
como eu falei, assim, tem essa questão do home office é uma coisa muito boa, porque a pessoa às vezes que até quer se preparar para outro concurso, ela tem essa flexibilidade de trabalhar em casa, Uhum. assim, e tem as missões que também é um atrativo legal. Tem gente que meio que foca nisso lá, acaba fazendo missão direta e acaba É conseguindo para fazer tudo que um. é parte do Brasil, Você né? acaba conhecendo o Brasil inteiro, se você quiser. Se E você se recebendo para dedicar, isso. recebendo para fazer. Excelente, excelente. Eu estou até vendo aqui É. outras perguntas. A das matérias a gente já bateu. Uhum. Estratégia de revisão. Ah, isso aqui é muito legal. Ah. Muita gente pergunta: você estudava por vídeo, PDF ou resumos? Pô, eu sempre gostei de material escrito. Sempre gostei. Vídeo, para mim, sempre foi exceção. Até hoje, assim, quando eu quero tirar uma dúvida ali específica, eu uso vídeo. Uma matéria mais difícil ali, que talvez um raciocínio lógico ali, né? Que Uhum. um português ali, que algo específico ali, você usa vídeo. Mas se você puder. Eu acho que a leitura é mais rápida, né? Se você vai pegar, às vezes, uma videoaula, um material, assim, vai pegar ali uma videoaula de constitucional ali, vai ter talvez 4 blocos de 30 minutos. Hoje a galera acelera tudo também, né? Só É, Não, bota é bem assim. 2.0, mas mesmo assim, modernidade. mas Modernidade. assim, na época não tinha isso, né? Antigamente não tinha isso. Mas assim, eu sempre gostei de material escrito, que eu acho que é mais direto, você pode ir grifando ali. Nunca fui muito de fazer resumo, né? Sempre de grifar, Bacana. né? Mas a Raquel já gostar de Nossa, eu resumo. não consigo. Se eu ficar só lendo o que eu grifei, eu não entendo nada. Para mim é só um resuminho, um estilozinho de mapa mental, porque senão Ah, eu tenho dificuldade. a Raquel tocou num ponto, já tinha tocado e é interessante. Pessoal, estratégia de resumo. Não faça resumo, não faça. Eu não faço, eu não fiz, eu não recomendo que faça. Está lá na nossa Até estratégia do porque você nosso já tem método. os seus resumos, né? Para o É, pessoal usar, né? Então, está na nossa estratégia do nosso método. Por quê? Por quê? Porque, pessoal, a questão dos resumos, se você fizer resumos, você vai resumir mais do que o professor. Uhum. Isso é uma lei. Se você né? começar a fazer resumo, você vai resumir mais para o professor. E você vai gastar muito tempo para você evoluir. Então, se você já tem o material ali, tente ir para o material, faça aquilo que eu falei. Isso aqui que eu estou fazendo é um estudo ativo? É uma revisão ativa? Por exemplo, revisão para mim. Revisão para mim no nosso método e também para o Rafa e para a Raquel. Não funciona só revisão, só lendo material, tem que fazer questão também, é revisão ativa. Estudo ativo. Como é que eu faço estudo ativo, Vitor? Cara, você pegou ali um PDF numa videoaula, leu o PDF por 30 minutos, viu a videoaula por 30 minutos, nem faça anotação, só tenta ver, ó. Quando você finalizou, puf, bora, fecha o notebook ou vira a página e começa a pensar. O que está escrito aqui? Com as suas próprias palavras. Vai se ensinando. Vai se ensinando. Aí você realmente aprende. Por quê? Porque você vai estar tirando aquilo ali e colocando com as tuas palavras. Porque se você só transcrever, não é suas palavras. Você não vai entender nada. Então, é muito importante isso aí. Outra pergunta que, deixa eu ver, dos 65 dias. Está faltando cerca de 60 dias. Provavelmente está rápido, né, Isso, vamos esse Muito rápido. estalo. 62 dias hoje, né? lá. O que você faria nessa estratégia de faltando 62 dias? Faltando 2 meses, É, praticamente 2 meses, né? isso. E Cara, você também assim, pode falar aí, também, Raquel. aí O que eu você acho faria que, nos 62 eu acho dias? que assim, com 2 meses você não pode perder tempo, assim, perder tempo E com, com 30 dias, vamos fazer isso. tá, 60 60 e 30, e 30. tá. E 15. Vai lá. Não, assim, ó, com 2 meses, eu acho que assim, ó, você tem que ali já entrar no estilo reta final, né? É aquele estudo de sprint, né? Que a gente fala, né? Que se às vezes você tem um edital, tem a prova com mais de 2 meses ali, com 4 meses, você faz um estudo de manutenção, né? E quando você está 2 meses, você aperta um pouquinho mais. Aí você vai tentar cortar, aumentar mais suas horas, né? Suas horas ali dentro do seu possível, claro, do seu limite, mas tentar aumentar suas horas de estudo. Revisões, né? Revisões ali assim, assim, da matéria como um todo, principalmente nas dificuldades, né? Mas eu também, só que eu acho assim, quando você está com 60 dias, aí não vale muito a pena você aprofundar em Uhum. coisas periféricas, assim, que não vão te galgar muito pontos. Às vezes um conteúdo específico de uma matéria que não cai tanto, vamos pegar de raciocínio lógico, ou coisas que vão te custar muito tempo para você aprender. Aí eu acho que você tem que focar no basicão mesmo ali, é, no basicão de cada matéria. Quando eu falo basicão, é basicão de cada matéria ali, para você não meio que tentar cobrir o edital inteiro com as matérias mais importantes de cada ponto, né? Você vai pega direito, direito
geralmente a galera tem dificuldade, né? Então, tem menos dificuldade, é claro. Mas, assim, se a pessoa tem dificuldade direito ali, pega primeiro, fica bom no que mais cai, pega as últimas provas certas, você vai ter um mapeamento ali do que cai mais em cada matéria. Tem artigo que nunca foi cobrado, assim, que raramente é cobrado. Então, não vale a pena a pessoa ler aquilo ali focado. Então, assim, é focar no que você vê que está caindo mais nas últimas provas, tentar ficar bom nessa parte. Aí, se viu que sobrou tempo, aí beleza, aí avança um pouquinho mais em outros conteúdos que mais periféricos, né? Mas se não tem tempo, cara, é no que sempre cai, Bom, que é o que provavelmente vai cair, e sim, se fugir disso, é o que eu falei para já. vocês e é o que já está no cronograma de vocês. A gente já fez esse trabalho para vocês no próprio cronograma. O que que a gente apresenta na primeira passada, por exemplo, para vocês? E os principais matérias que vão aparecer para vocês? Administração, cerca ali de 14 a 15 questões. Não delimita no edital, mas a gente está pegando pela última prova. Por exemplo, direito. Direito é um assunto irrelevante, infelizmente, para a prova de administrativo desse edital. Desse específico edital, não é importante tanto importante direito assim, mas é muito importante administração, gestão de pessoas, informática e português. Foca nessas quatro, muito bem focada. Porque só nessas quatro você vai ter 60% da prova. Ou seja, você não vai ter que buscar aqueles 10%. Aqueles 10% você busca nas matérias, nas outras matérias também. Como, por exemplo, a administração de recursos materiais, e essa raciocínio lógico. Aí você vai buscando nessas matérias. Beleza? Sempre fazendo também estratégia de compensação. Ou seja, Vitor, eu sou muito ruim em raciocínio lógico. Então não fica perdendo muito tempo com raciocínio lógico. Vai direto porque você tem que ter foco, de fato. Beleza? Que aí não dá, não tem erro, né? Não tem erro. Talvez eu ache assim, ó, para um raciocínio lógico, talvez uma estratégia legal é focar naquela parte da lógica de primeira ordem, que fala, Uhum. os casinhos, né? Assim, porque É, isso aí, a pessoa não vai fazer cálculo, vai tentar decorar, tabela tabela verdade, verdade essas ali. coisas. Isso, tá, na É Eu uma verdade. acho que resolução mais simples de que você fazer, essas coisas assim, que a matemática em si, é, né? do que porque realmente a matemática é difícil a pessoa pegar em pouco tempo, 60 dias, assim, ela vai ter que gastar muito tempo dela de estudo e ela vai perder tempo das outras matérias. Se ela ainda tem um tempo apertado, já trabalha, por exemplo, aí eu acho que aí tem que ser mais estratégico. Massa, Quanto mais, assim, dificuldade você tiver, mais estratégico você tem massa, que ser, né? massa. Se trabalha 8 horas por dia, tem 3 horas para estudar, Uhum. tem que ser mais estratégico ainda. E aí, você, com certeza, você consegue ser aprovado também, mas aí tem que ser mais estratégico. Uhum. Massa. Na época que eu fiz esse concurso da administrativa na minha época, eu já era servidor do IFB lá, eu trabalhava 8 horas, né? Trabalhava 8 horas. Eu estudava à noite praticamente ali, talvez umas. Eu não calculava a hora, né? Mas devia estudar umas 3 horas líquidas, às vezes 4. Fim de semana, estudava no sábado também, essa média aí também, né? E assim, nessa época não tinha muita essa questão não era muito moda na época, sabe? Você Uhum. ficar marcando, né? Não tinha. Bacana. Assim, isso é coisa mais dos últimos 7 anos aí, talvez, mais em 2013, 14, eu não lembro disso. Não lembro das pessoas fazendo isso, não. Uhum. Mas, assim, eu geralmente pegava a noite ali para estudar, às vezes no trabalho também, dava hora do almoço ali, resolvia umas questões, eu abria no próprio computador, dava Bacana. intervalo. Assim, é outra coisa também. Se a pessoa tem dificuldade com horário, é sair catando os horários mortos ali, sabe? Pegar ali uma. Hoje em dia ainda é mais fácil, porque tem um celular, hoje você tem acesso a Muito aquecer, aplicativo, pro né? aplicativo. É. Pega ali. Horas extras, É, né? Tá é, na fila do banco, tá no Uber, tá não sei o que, tá sempre fazendo. Você não é, tá absolutamente focado em imerso nisso aqui, irmão, já é. Você já perdeu. Eu sempre falo, se você não tá maluco, você não tá pensando o tempo todo em Justamente. estudar, já perdeu. A mente de um camarada que quer ser aprovado é totalmente focada, meu irmão. Eu quero estudar, eu tenho que estudar, meu Deus do céu, eu tenho que estudar, tem que fazer isso. Tem que ser é. a última É. Coca-Cola no deserto, é a questão do estudo. E, Estamos chegando aqui na reta final. Quer falar alguma não, é coisa? só porque nessa questão da reta final, assim, para todos os concursos que eu tinha, existe um momento de você ter pena de você mesmo, tipo, tô cansado, vamos descansar um pouco mais na reta final, não é o momento de você ter pena de você. Porque você também pode se arrepender, né? É. Justamente, porque sempre fica pensando, poxa, se eu tivesse feito mais, se eu tivesse. E você consegue, sabe? Se a sua mente tá boa, seu corpo tá bom, É. cara, vai ter um dia que você vai estar cansado. Então, às vezes, você tirar esse dia para descansar, é aquilo, você dá um passo para trás para dar um salto para frente. Total. Então, você vale a pena você dar uma descansada, mas reta final, eu pelo menos tenho na minha cabeça que não é momento de você ter pena de você. Você tá cansado, ai meu Deus, eu quero acordar. Não, é disciplina, porque, assim, todo mundo aqui, nós três somos concursados, todo mundo pode falar isso.
que é uma mudança de vida da água para o vinho. Da água pro vinho. É totalmente diferente. Já viu o saldo da tua conta financeira, da tua conta hoje? Se não viu, volta lá e veja. Tá, a nossa comida deve ficar muito boa, final do mês, não recebi ainda. Mas é justamente isso, de você pegar, depois eu arrumo, Tá. de você pegar e realmente não ter pena de você, porque é uma situação que mesmo que quero ser ADM da PF para sempre, Aham. vou me aposentar, você tá com a vida ganha. Aham. E assim, fazendo parte de, sei lá, dos 10% mais ricos do Brasil. A sua, 10%. a sua qualidade de vida, sendo servidor público, é totalmente diferente, porque até o seu ambiente de trabalho é bom, a sua condição de trabalho é boa, você não vai ter aquele medo de, poxa, hoje eu posso ser demitido, eu tenho que fazer isso, questão de proteção. Claro, você vai ter que trabalhar bem, né? Não tô falando lode a servidor público encostado. Aham. Mas o que eu estou dizendo é que vale muito a pena. A gente é prova disso, de que a nossa vida antes do concurso era muito mais sofrida, Total. e agora é muito melhor, sabe? Quantas viagens vocês já fizeram, Exato. sabe? Todo mundo que vai casar, sabe? Abre muita porta, sabe? E, assim, A Vitória tá fazendo um casamento que parece, tá estratosfericano. Meu Deus do céu, eu não sei quantos milhões de reais eu vou ter que pagar em casamento. E já pega também a água, fora, meu irmão. olha aí. Mas é isso, cara. Muda a vida. Muda, vale a pena. É um desgaste que você vai ter, realmente é cansativo. Você vai chegar no dia da prova e vai falar, graças a Deus chegou, não aguentava mais estudar, mas realmente vai valer muito a pena, sabe? Total. Hoje em dia eu sou totalmente realizada com o meu serviço, por mais que a gente é policial, a gente sabe que tem umas chatice, umas confusões ali, uma corregedoria de vez em quando, mas vale muito a pena. Hoje em dia eu fico olhando assim, eu teria estudado, eu estudei muito pesado para a PCDF, PC Paraná, para todos os concursos que eu fiz, mas a recompensa que deu, eu teria estudado muito mais forte, muito mais intensamente, porque é muito melhor do que a gente poderia imaginar. Cara, o podcast poderia até acabar com isso aqui, porque é sensacional. A gente está pegando nessa parte que é de fato importante. Tem muita gente que me procura, aí, às vezes eu faço um e falando assim, cara, existe a questão da estagnação. Muitas pessoas já chegaram e perguntaram assim, Vitor, eu estou estagnado. Eu sempre falo da questão de você pensar na questão de daqui 5 anos. Como você gostaria de estar daqui 5 anos? Estagnado, no mesmo emprego? Achando, reclamando de tudo, cara, quebrado, não podendo fazer viagem, Nossa. não podendo fazer as coisas, cara, isso para mim é muito pior, Sim. sabe? Do que você chegar e chegar em casa cansado e fazer, estudar, né? Eu sempre gosto de falar isso, ruim é bater laje, já bateu laje? Para mim é horrível, eu já bati laje. Olha aí. Eu já bati laje, meu pai, ele tem vários lotes na 26, é uma área mais rural aqui no Distrito Federal, a gente tem lote lá. Eu já bati laje, meu irmão. Meia hora de lá, meu pai falou assim, Vitor, tu quer ganhar dinheiro? Sai daí de estudar e vem pra cá bater laje. Aí eu fui lá bater. Meu irmão, em 30 minutos de laje eu falei assim, não, eu prefiro 10 horas de estudo. Total, olha aí. Por quê, cara? Eu- Porque vai mudar a tua vida, da água pro vinho, da água pro vinho. Então, é isso que eu quero passar para vocês. E é massa isso aí. Outra coisa que eu quero passar, já estamos chegando no final, qual o conselho, né, você deixaria para quem sonha com a Polícia Federal ou também com a Polícia Civil, com a cargo agente administrativo, mas está perdido ou desanimado? assim, Mas a gente meio que bateu nesse ponto, né? Mas pode falar. o conselho que eu daria, assim, assim, pegar isso como, esses últimos 60 dias, né, como motivação, né, pegar esse sprint final, dar o seu máximo, né, que com certeza, se você não for aprovado nesse, você vai ser aprovado em algum outro concurso que as matérias, elas vão servir para alguma outra coisa, se não servir para a PF administrativa, vai servir para algum tribunal, vai servir para às vezes para alguma outra polícia, algum outro cargo, PRF administrativo. Então, assim, são matérias que geralmente caem, 70% dos concursos eles são de nível, assim, de nível médio administrativo, vão pegar essas matérias, né? Então, assim, dá o seu máximo agora, não garante que você vai ser aprovado, porque isso não tem como garantir que todo mundo vai ser aprovado, mas em algum momento você vai ser aprovado. Você vai dar seu máximo agora, assim, dá seu máximo, tenta, enfim, se você der seu máximo, com certeza você não vai se arrepender de ter dado seu máximo, porque independente se for aprovado ou não, e partir para cima se não servir para esse, vai servir para algum outro concurso que vai chegar em breve. E assim, o importante é não parar, né? É não desistir por causa de uma reprovação. Eu provavelmente reprovei uns
20 concursos antes de ser aprovado no primeiro, eu reprovei muito. Assim, a Raquel reprovou menos, né? Assim, eu reprovei muito concurso. Muito concurso mesmo. Eu reprovei, assim, eu devo ter feito umas 15 provas para ser aprovado no Eu primeiro. também. Não, Então, assim, a eu Raquel... fiz muito administrativo também, meu filho. Não, mas assim, eu acho que eu reprovei mais. Não, porque você começou a estudar antes. Mas sim, eu reprovei muito. Eu tenho até uma história A briga engraçada. pra ver quem reprovou mais. Vamos lá. Eu tenho até uma história engraçada. Ah, No momento que eu estava estudando muito já para a polícia, eu já tinha feito ah, algumas reprovações, eu fui fazer a prova da PMGO, eu lembro como se fosse hoje. ah, Eu cheguei lá e aí foi a primeira vez que eu tinha batido no edital. Só que a batida do edital meio cru, sem bater muito Uhum. nas questões, sem fazer uma revisão massa, sem fazer esse estudo de dois ciclos. Aí o que acontece? Cheguei lá na prova, fiz a prova, grandão. Pá. O meu amigo me ligou que também fazia prova hoje é o Alisson também, que também está aprovado na PNDF. ah. E aí, Vitão, como é que tá essa situação? Não passou? Eu falei, passei, meu irmão, nas cabeças. Nossa. Aí eu fui olhar de noite, e aí eu olhei de noite assim, eu, puta merda, errei todas as pegadinhas, de certo e errado. Nossa. Era pra colocar incorreto, coloquei a correta, da primeira eu olhei, já coloquei a correta. Cara, isso acontece com todo mundo. Acontece. E Ah, o Rafa falou em algumas situações. Outra coisa que eu gostaria de perguntar ah, tanto para vocês dois, né? ah, Questão de ansiedade, né? A ansiedade está Nossa. junto com o concurseiro. É muito difícil isso que eu vou falar. É ah. muito difícil você lembrar da ansiedade quando você estava na época de concurso mesmo. É difícil. Porque agora já passou. Nossa. Agora você não tem aquela É. 10 cavalos no teu Ah, Nossa, eu cucuruco, lembro. né? Mas a gente sabe que é uma ansiedade. Eu Nossa, sei, horrível. pessoal, passei por isso. Raquel, Rafa passou por isso aí. Ansiedade, tem uma dica aí? Cara, a dica, assim, se chega um negócio a ser patológico, às vezes é bom procurar um profissional, né? Se Boa. for um negócio que tá ali te tirando do normal, que você não consegue, está te travando, às vezes é bom procurar. Assim, acho que não foi o nosso caso, né? A gente não precisou, a gente soube lidar com uma certa ali, soube lidar naturalmente, né? Que acho que é difícil ter uma pessoa que não é ansiosa hoje, né? É. Normalmente, no mundo dos concursos hoje, com tanta informação, acho que hoje tem esse problema, né? Porque na época as informações não eram igual hoje, né? Assim, na época eu digo, na época do outro edital, né? A gente não, acho que nem tinha Instagram na época, né? 2014, ele nem existia. As informações Tinha, não, era muito. eu lembro, a gente acessava um site específico assim para ver se tinha edital ou não. Hoje a informação chega o tempo inteiro, toda série. Ah, vai sair tal, não sei o quê, Gran Curso publicando uma estratégia, outra coisa. Enfim, cada um falando uma coisa e. Só que assim, o que que eu acho? Para lidar com a ansiedade, melhor estratégia. Você tem uma organização, ele dá o horário certinho para você estudar, entendeu? Assim, se você não tem se você sente a necessidade de ter um planejamento de estudo também, isso vai ajudar a controlar a ansiedade, eu acho. Quando você sabe o que você vai fazer, ajuda muito. Já que a gente já faz. É o que você já faz, né? Então, assim, Isso. você já facilita a vida da pessoa, ela sabe que é só seguir aquilo ali, já facilita muito a preocupação com. Porque se você não ganhar aquele negócio, amanhã eu tenho que estudar o O quê? que O que que eu que vou o fazer? que que eu vou fazer, né? Acho que a ansiedade é muito isso também. É muito essa questão de você ficar meio perdido. É tanta coisa para você estudar que você não sabe nem por onde começar, né? Assim, Isso. então, acho que quando você já tem uma rotina mais organizada possível, é mais fácil você lidar. Claro que, assim, não estou falando que não vai ter, né? Todo mundo vai ter ansiedade, mas se você facilitar a tua rotina, dormir melhor também, né? Dormir cedo. Total. Se você tiver tempo para praticar uma atividade física, ajuda também. Total. Principalmente para quem quer carreira policial, né? É bom estar ativo, não Tem que deixar ter. para a última hora ali para começar uma atividade, porque dependendo, pode ser um pouco tarde, dependendo do nível da pessoa. Mas O assim, se maior você, índice de reprovação é o TAF, Tá. dependendo da prova mesmo. se você tem tempo, assim, se a pessoa tem tempo, pratica uma atividade. Se não tiver, também tem Se que não praticar. tiver, pratica ali, pega um fim de semana ali, mas se tiver durante a semana, pega ali, não vai ficar 4 horas na academia, né? Mas pega ali um tempinho ali, se trabalha em um período só, então uma rotina mais flexível, não trabalha, eu acredito que a melhor caminho seja a conciliação, né? Você tentar E você, conciliar. Raquel, o que você acha de ansiedade? Ansiedade? Eu sou a ansiedade em pessoa, aquele bonequinho do Divertidamente. Você, eu lembro de toda vez que eu fiquei ansiosa, que eu disse, quando você instala o Ah, tu PCDF? lembra? Eu tô falando que Lembro, não lembro, mas tu lembro, lembra. porque eu sou dramática. Quando saiu o estado da PCDF, eu lembro que acho que já tinha saído do PRF, né? E da PF. E aí eu ia ter que. Eu queria estudar bem pra esse, só que começou a embolar muito edital.
Eu lembro que eu fechei a porta do quarto, eu me botei só, eu fiz correndo, igual em filme. Só faltou uma música triste, eu chorando, desesperada, eu não vou conseguir conciliar e vai dar tudo errado. Mas deu certo. Só que, e aí eu lembro que, assim, muitas das vezes, a ansiedade, ela também está misturada com cansaço. Então, toda quinta-feira eu chorava. E eu comecei a perceber que era um ciclo. Toda quinta-feira eu estava na biblioteca e eu chorava. Eu falei, gente, mas o que é isso? O que teve essa quinta-feira? Mas era o cansaço, já tá de segunda até, assim, pós-edital. Domingo a domingo, estudando, Cansado. estudava, quinta-feira eu ficava mal. Então, às vezes, assim, você saber equilibrar a sua rotina, se você tá muito cansado, você saber entender que não posso parar, mas eu também não tô com condição de manter um ritmo muito intenso. Então, você já conseguir identificar isso. Então, o concurseiro ele tem que ter muita humildade para saber analisar, pra saber, putz, estou errando aqui, não tá certo, entendeu? Então, acho que tem que ter muita humildade para você conseguir identificar os seus pontos fortes, seus pontos fracos, Verdade. saber que em algum momento você vai perder sim, que você tá ruim. E é normal. É normal, ninguém nasce sabendo tudo, e outra, você não está estudando para ser professor de um cursinho, você está estudando para ser aquele cargo determinado X. Então, tá tudo bem você não ser especialista nisso. E em relação também à ansiedade, aí você falou, quando você tem na questão de uma disciplina, um cronograma de estudo, assim, eu não tive mentoria. Então, tudo que eu fui fazendo foi tirando da minha cabeça. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse uma mentoria, teria cortado esse início tão turbulento que eu tive de Complicado. pegar, ficar assistindo todas as videoaulas e aí e quando eu resolver a prova, eu não conseguia resolver. Eu não entendia o porquê que eu não conseguia. Tinha questão, sim, eu lembro muito bem, uma questão de constitucional. Eu sabia o que que significava aquele artigo, mas eu marquei lá e estava errado. Por quê? Porque era a letra da lei. Eu falei, mas isso aqui não tinha na videoaula que o professor mostrou. Porque era exatamente a letra da lei. Aí quando eu fui começando a ver, não, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Mas assim, a forma que vocês fazem, já mostrando, olha, vocês têm que ler a letra da lei, vocês têm que fazer questão. Não precisa de um resumo todo floreado, com todo aprofundado, uma coisa mais específica, sabe? Então, assim, a questão até assim, hoje em dia eu vejo, se tivesse tido um direcionamento melhor, assim, com tudo uma estrutura, assim, um mentor para você conversar, sabe? Eu acho que teria diminuído muito a minha ansiedade, porque Total, com acaba certeza. que, além de você juntar o papel do concurseiro, você junta o papel com o seu próprio mentor. Exato. E o seu próprio motivador, o seu próprio coach. Então, acaba que você fica virando milhares em um. Quer dizer que, pô, não vai dar certo? Não, deu certo para mim, mas quer dizer que pode ser muito mais tranquilo, muito menos Você estressante. corta o caminho, né? Você tem uma Corta um pessoa. caminho muito O grande. mentor, ele é como se fosse um cara que está tirando um mapa ali para você seguir, né? É justamente Seguir Como eu isso. falei, por exemplo, hoje mesmo, a aluna chegou e falou assim, Vitor, como é que eu faço aqui o cadastro de questões? Eu falei, meu desgramado. Eu já falei para você, porque aqui a gente faz o seguinte, a gente prepara, né? O método de vocês é o mesmo que a gente aplica. Uhum. Por isso que eu vim conversar, por isso que eu trouxe aqui eles. Por quê? Porque o método é igual. Eu não estaria trazendo pessoas aqui que o método é super diferente. Ah, eu sou apaixonada por resumo, Vitor. Eu não ia trazer eles aqui, porque o método, no caso, tanto o Rafa como a Raquel já ajudaram também a missão policial. Espero que também continue ajudando aqui, né, o missão policial. Mas essa é a questão de a gente prepara o aluno. O que é que muitas mentorias fazem hoje? Infelizmente, tem muita gente charlatona nesse mercado, infelizmente. Ele pega e vende a mentoria para o aluno, só que ele deixa o aluno lá. Do que adianta? Eu preciso preparar ele primeiro. Então, eu pego o aluno, eu preparo ele. Falo assim, ó, aqui no curso você vai aprender a estudar aqui, nesse módulo. E você vai aprender sobre o cronograma nesse módulo. E durante o processo você tem a mim e a Vitória Sim. para você verificar, para também, como você mesmo disse, não ficar muito complicado. Essa parte também, pessoal, sobre ansiedade. Dica do Mentor Vitor, para vocês, eu acho que talvez vocês vão concordar. Eu gosto muito, mas muito, mas muito, de falar sobre uma sabedoria estoica, né? Que é você só controla aquilo que está sobre a sua responsabilidade. Tudo que não está mais na sua responsabilidade você não controla. E aí você vai esmagar muita ansiedade. Por quê? Porque está no seu controle saber o tema do curso? Não. Se não está sobre o seu controle, pare de se preocupar. Está sob o seu controle saber quantas questões vão cair certinho? Não está. Então pare de se preocupar. Está no seu controle saber adivinhar quais são os assuntos sobre as matérias? Não está. Então pare de se preocupar.
tá no seu controle se o concurso vai suspender ou não, se vai ter mais cota para negro, para ir o suficiente para travesti, para Bolsonaro, para Lula, para eclético, para amarelo, não tá sob seu controle. Tem muita gente que trava nisso aí. Fica assim, meu Deus do céu, agora vai ter. Cota Tá pra acontecendo travesti. muito nessa situação aí. Cota para travesti, meu Deus do céu, vai pegar Você minha vaga. desespera, Da né? BPJ, muita gente achou que ia cair, ficar travado por causa da questão da vaga para as mulheres. Tem gente, ai meu Deus, vai travar o concurso, o resultado. Aí você fica maluco, vou deixar por enquanto isso aí. Eu Aí pago você outra. aí você fica maluco nisso aí, doido. E aí, velho, você para. Não, continua. Por quê? O que tiver no seu controle. Estudar muito, tá. Tá. Fazer muita revisão? Tá. Fazer muita questão? Tá no seu controle. E outra coisa, quando você for fazer a prova, finalizou a prova, finalizou. Você vai estar com uma consciência tranquila do que você fez o seu melhor. Com aquilo que você fez. Enquanto você não tem condição melhor de fazer melhor ainda. Com certeza. O Mário Cortella fala muito sobre isso. E outra, finalizando aqui, é sobre. Eu gosto muito também dessa frase de estude como se sua prova fosse amanhã. Amanhã. Então hoje você tem que estudar pra caramba, você matar como se fosse a tua prova amanhã. Mas no dia da prova, faça a prova como se fosse qualquer dia. Por que que eu falo isso? Porque às vezes você está muito preparado, está muito bem, intelectualmente você está voando. Aconteceu com a Virgínia, por exemplo. A Virgínia, ela estava voando com o bombeiro. Voando, voando. Estava acertando questão, simulado, não sei o quê. Só que o que que acontece? Ela foi para a prova com um psicológico abalado. Ela foi para a prova, eu sempre falo, se você pensa que você é derrotado, derrotado você será. Derrotado você será. Se você já chegou aqui, igual, por exemplo, saiu o edital lá da PF, a gente é administrativo. A aluna já chegou, já mandando mensagem para mim chorando. Eu falei assim: perdeu, perdeu, pode, tá aqui o reembolso, perdeu, porque já era. Cara, saiu o edital, faca na caveira, eu vou conseguir, porra, nada vai me parar. Por quê? Porque é isso. E no dia da prova, você faz a prova tranquilo, sossegado. Então, pessoal, eu acho que o podcast está chegando ao fim. Eu acho que, não sei, ali não consigo enxergar. Deixa eu ver quantos minutos já passaram. 3 minutos. Eu acho que deu 1 hora. Meu Deus, a gente fala. Meu pai dele. Vai ficar nessas 1 hora. Eu falei para você que seria um pouco mais longo, por isso, porque é inédito, é especial. Estou aqui com excelentes pessoas. Gosto muito da personalidade, tanto do Rafa. Rafa, obrigado mais uma vez. Isso aqui para mim é realmente uma honra estar recebendo vocês aí. Pô, a honra é nossa. Também a Raquel. Eu acredito que muito do que foi discutido aqui, pessoal, foi realmente para que você tenha resultado. Eu não estou pagando nada para eles estão vindo aqui realmente do fundo do coração para realmente ajudar tanto a mim quanto a vocês. E eu sempre gosto de pensar que a gente é instrumento aqui de Deus na vida das pessoas. Então eu sempre gosto de falar, Deus, o que o Rafa fale, o que a Raquel, o Vitor fale, realmente toquem em pontos que vocês realmente precisam nessa jornada. Então, esse foi mais um podcast dos Aprovados. Tamo junto e é nóis!